Meu nome é Adilson Borges. Tenho uma alteração neurológica que afeta minhas sinapses e se parece com uma epilepsia. Por ser apenas cerebral, não tenho convulsões, mas sofro alguns incômodos, entre eles fortes dores de cabeça. Às vezes falo muito rápido, na tentativa de não perder a linha de raciocínio. Perdoe-me, mas em vez de lamentar, prefiro não ver isso como um obstáculo e fazer o que eu gosto. Então, começa agora. Diz-me. Ele já trabalhou em diversas gravadoras e gerenciou o departamento promocional de uma grande rádio em São Paulo. Foi o baterista da banda Praise Machine, com quem gravou 3 álbuns e um DVD. Atualmente é empresário, produtor artístico, cultural e agencia grandes artistas. É sócio de um novo selo musical que promete agitar o mercado nos próximos anos. Doninha, prazer estar aqui com você. Quanto tempo, né? Pô, Adilson, eu que digo, quando eu te conheci você tinha cabelo e eu não tinha. A gente inverteu. É isso mesmo. E naquela época, inclusive falando disso, né? Você tocava numa banda, na Praise Machine, né? Com a bateria no Praise Machine. E você continua tocando ainda ou só tá em bastidores da música Só agora? bastidores, viu? Uhum. Eu sou um baterista aposentado. Pensa em voltar a tocar? Acho que não. É que assim, na verdade, eu já estou há bastante tempo sem tocar. Vai desatualizando, vai ficando para trás mesmo. Então hoje eu não teria, acho que, capacidade técnica de acompanhar a garotada que veio depois e que hoje são monstros aí, então eu passaria vergonha. Melhor não arriscar. E você trabalhou na Manchete Gospel, né? A gente se conheceu nessa época. Nós nos conhecemos na Manchete Gospel, eu acho que foi nos anos 90. Final dos anos 90, né? Nos anos 90, trabalhei lá bastante tempo, na Manchete, depois eu fui para a gravadora Gospel Records, fiquei um bom tempo, depois voltei para a rádio e logo depois, nessa volta para a rádio, que o período que eu fiquei na Gospel Records trabalhando na gravadora, eu passei a conhecer um outro mundo que era o business da música gospel, da música cristã. Me interessei bastante por esse mercado, comecei a ter um pouco mais de conhecimento de como as coisas funcionavam, a venda de show, evento, e ali abriu uma possibilidade muito interessante que é o que eu tenho feito hoje mesmo, que se tornou, diríamos assim, a minha profissão e o meu carro-chefe. E dessa época eu lembro, você acho que desbravou, ninguém fazia isso, eu lembro de você sair para rodar o Brasil, conhecer rádios, conhecer o mercado lá fora, né? Quanto que de rádio, quanto que a gravadora, para você hoje, o que você faz hoje, né? Quanto que isso foi importante para você naquela época para aplicar hoje em dia? Na verdade, foi fundamental esse trabalho que eu comecei a desenvolver na gravadora, porque eu tinha um desafio na gravadora que era fazer a divulgação dos produtos que lançavam. Até então não existia o mundo digital, o mundo era físico mesmo. Se você quisesse divulgar em Manaus, você teria que pegar um avião e ir até Manaus. E aí eu fui catalogando quais eram as principais rádios do Brasil e comecei a visitá-las pessoalmente. Ligava pro produtor, pro diretor da rádio, marcava uma reunião, ia para conhecer o projeto que cada rádio estava fazendo no Brasil, e aí passei a conhecer essas rádios, viajei em muitas cidades, acho que as principais rádios do Brasil todo. Legal. Só que a partir desse conhecimento eu comecei a prestar serviço para outras gravadoras. Aí fui prestar serviço para Graça Music, para Sony, para Oni Music, que me contratavam para criar esse projeto de divulgação. E nessa caminhada eu acabei conhecendo o Thales, né? Que era um cantor que até então estava chegando no mercado, ninguém o conhecia. E aí a gente passou a trabalhar junto, e aí eu fui para um outro nicho de mercado também, que foi de empresariar um cantor de música gospel. Até então não tinha essa profissão. Na verdade ninguém falava sobre isso, né? Aí nós começamos um projeto ali que deu um resultado e bons frutos. E falando disso, né? Qual é o seu trabalho que você faz hoje? Qual a sua função, né? E como começou? Quando começou? Conta um pouco pra gente. Então, com o Thales, eu ainda trabalhava na rádio, e aí nós ficamos amigos, e aí muita gente começou a me pedir data dele. Pô, Doninha, você é amigo do Thales, queria trazer ele aqui na igreja, como é que a gente faz? Aí... Você trabalha com ele ainda hoje? Trabalho. Aí eu enxerguei uma oportunidade que, assim, era a carência que ele tinha de alguém em o representar, e as pessoas todas me procurando pelo relacionamento e network que eu já tinha no mercado. Eu enxerguei que existia ali uma possibilidade boa de pegar aquele projeto que até então ainda não era conhecido e levar para os lugares, para os amigos, para os parceiros. Então nós começamos um trabalho ali, eu passei a cuidar da carreira dele, das agendas e dos eventos, e aí o negócio explodiu, foi para uma dimensão que obviamente nós não estávamos esperando, um tempo muito rápido, muito curto, e eu fui profissionalizando. E hoje o que eu faço
é exatamente o que eu fazia naquela época, só que em uma proporção um pouco maior. Continuo cuidando do Thales, das agendas dele, mas tem outros cantores que também eu cuido, em outros, dentro do meio pentecostal, que é a Sara Farias, que é Emily Santos, Virgínia Arruda e outros projetos. Tem uma parceria hoje também com o Maurício Soares, que era da Sony Music. Nós lançamos um selo que chama S3 Music, que ainda está engateando, é o começo. A gente está ainda nos primeiros passos. Tem uma produtora de eventos, eu tenho feito muito projeto cultural, focado muito nessa área da cultura e inserindo a música gospel dentro de projetos culturais que já existem, né? Então eu tenho feito algo bem dentro desses projetos. Esse selo, qual que é a proposta? Esses artistas que você agencia, vão para o selo também? Como é que é isso? Não. Está totalmente desvinculado. A ideia do selo é pegar novos cantores e fazer a distribuição desses produtos. Como o Maurício tem uma experiência muito grande, foram muitos anos trabalhando nas principais gravadoras como CEO e conhece muito nessa área, e eu trabalhando nessa área do show business, e tem o Nau, que é um dos nossos sócios, que foi empresário até então do irmão Lázaro, que infelizmente acabou falecendo na Covid, que tem uma experiência também muito grande com eventos no norte e nordeste do Brasil. Então nós nos unimos para poder orientar esses novos artistas que estão chegando, criar possibilidade, criar meios de inserir esses projetos no mercado, e entendendo que assim, é um projeto a longo prazo. A música sempre é a longo prazo. Ninguém acontece da noite para o dia. Precisa de muito investimento de tempo, produto, material, e a gente, com a experiência de cada um, nós decidimos começar um projeto juntos, né? Legal. Pô, vamos juntar a nossa experiência e começar alguma coisa? Lógico, não é nada para semana que vem, é coisas para daqui a alguns anos realmente ir crescendo aos poucos. E é legal que cada um de vocês vem numa vivência, tentando entender agora, né? Para somar, acho que de massa aí para realmente bons projetos no futuro, né? Sim. Lógico, o mercado hoje mudou muito, depende-se de muito investimento financeiro para você conseguir fazer com que um projeto ganhe muita projeção. O que mudou mais, assim, essa sua percepção, né? Não sei, não tinha digital, era físico, né? Tudo mil. Como é que é isso hoje, de quando você começou para hoje? Na verdade, é o seguinte, quando eu comecei, a concorrência de um cantor gospel era com outro cantor, a concorrência com outro cantor gospel. E é óbvio, não adianta dizer que não tem concorrência, porque tem. Tudo aquilo que faz parte de um nicho do mercado acaba concorrendo, no sentido de uma concorrência saudável, ou seja, você pega uma pessoa que entrava numa livraria para comprar um CD, ele ia comprar um CD ou 2 CDs. Obviamente, ele ia escolher aquilo que mais o atraía, aquilo que ele gostava, aquilo que ele já tinha uma experiência com aquela música, que ele ouviu na rádio, ele queria ouvir todo aquele trabalho, e ele entrava na loja e comprava aquele único CD, ou então 2 CDs. E ele entrava numa loja especializada naquele segmento de música. Hoje, o mercado ele mudou muito, porque a concorrência não é mais de um cantor gospel com outro cantor gospel, é com o mercado em geral, porque você vai num aplicativo digital de música, tá todo mundo lá. Então, você não paga mais por aquele CD, você paga um serviço e você tem tudo lá. Então, obviamente, a pessoa que consome música, que ouve música gospel, ela vai estar consumindo outras músicas também. Então, e às vezes o artista gospel está concorrendo com gigantes do segmento secular que investem milhões para que aquela música tenha um destaque muito grande. E as plataformas precisam de investimento para ter destaque. E hoje não tem diferença se é gospel e se é secular. O investimento, na verdade, a mídia ela cobra o mesmo valor para a promoção daquele produto. As plataformas, impulsionamento, o preço é igual, então acaba sendo um pouco discrepante. Quem tem muito recurso acaba tendo muito mais destaque nessas plataformas. Quem tem pouco recurso acaba não tendo muita oportunidade. Obviamente você talvez já tenha percebido que às vezes estoura uma música de um determinado cantor que ninguém conhece. Sim. Ele se torna viral. Mas procura a segunda música desse cantor para ver se você acha. Não acha. Por quê? Porque o próprio algoritmo entende que assim, ok, um se tornou viral, o próximo você paga. E nem sempre o mercado entende isso, o artista entende isso, porque assim, precisa se fazer um investimento e hoje de uma forma muito mais relevante e eficaz como já foi no passado. Não que no passado não era caro, não dispunha de... A concorrência talvez dentro do seu nicho era menor.
A gente olha pelo mundo, pelo mercado secular. Se o artista emplacasse uma música na novela, o Brasil inteiro estava conhecendo aquela música. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia é tudo muito nichado. Então ele precisa destacar ali na televisão, precisa colocar na internet, precisa colocar em outros meios para que a música consiga se destacar e todo mundo ter acesso. E isso acaba vindo para o nosso meio gospel também. Não é muito diferente. Hoje você tem músicas que tocam numa determinada rádio, que tocam numa determinada comunidade, numa igreja, e a outra que se identifica com outro segmento de música nem sabe que aquele cantor existe. Então é muito difícil fazer uma divulgação hoje dentro dos segmentos, né? E como é que você trabalha, tanto pessoalmente, né, quanto as pessoas, porque o meio cristão é muito... às vezes tem a questão do preconceito, tem a questão de barreiras, que demora muito para aceitar algumas coisas, tem coisas que não aceitam ainda, principalmente você falou do pentecostal, né, que é um pouco mais específico de trabalhar, né? Como é que você divide isso, né? A fé, a arte, o departamento comercial dentro de você, né? E para trabalhar isso no mercado também, né? Eu acredito que assim, a fé, ela tem que estar atrelada ao seu eu, ao seu estilo de vida, a quem você representa, quem você é. Não tem nada a ver com o mercado. É a fé, independente do que você faz, se você tem fé, e se você tem ali uma conexão com Cristo, e se você realmente vive a vida de Cristo, ela não está muito ligada. E na verdade ela está ligada, mas não é o primordial para mim. Estou falando sobre mim, não sou... Em que sentido você diz isso? Não está ligada à função, ao trabalho? Ou... eu acho que assim, a questão da minha fé, eu poderia estar trabalhando com alguma outra coisa. Eu não abriria a mão da minha fé. Entendi. Eu poderia estar trabalhando com outro estilo de música, poderia estar trabalhando no restaurante, poderia estar exercendo qualquer outra profissão e não teria minha fé. Agora, quando você lida com o mercado da fé, que é diferente, que as pessoas, elas às vezes olham para um artista do segmento gospel e enxergam ali uma resposta para aquilo que elas procuram. Uma resposta na música, na letra, numa palavra. Então é complicado até para o artista conseguir separar entre o chamado ministerial que ele tem e o chamado profissional que ele tem. Eu costumo dizer que, por exemplo, um evento gospel e um evento secular não tem nada de diferente nos bastidores, no sentido estrutural. O que tem diferença é aquilo que está em cima, que está sendo levado para as pessoas. Só que a forma de montar ele é tudo igual. O som custa a mesma coisa, o camarim é a mesma coisa, a passagem aérea custa a mesma coisa. Todas as problemáticas que tem num evento secular tem no evento gospel. Então, assim, é tudo muito igual, porém, a execução daquilo que está sendo feito é diferente. Eu costumo dizer que assim, eu não faço esse trabalho que eu faço por um ministério. Eu sou um profissional que trabalha com música gospel, mas não é um ministério. E eu acho que ter essa divisão, ela é importante. Porque assim, eu sou profissional. Por que você faz isso? Pela minha profissão. Você faria isso ministerialmente? Se eu tivesse um chamado para fazer ministerialmente, faria, como já fiz. Mas hoje não é um ministério, é um trabalho, é uma profissão. E o artista, você acha que ele faz isso por ministério? É uma linha complicada. Eu acho que ele tem que ser profissional e ele faz pela profissão, só que o ministério dele não é só o fato dele cantar, ir lá e fazer um evento. Isso é muito pouco para ser um ministério. Na verdade, o ministério dele é servir a comunidade com aquilo que Deus deu para ele e com o chamado dele, seja cantando, seja tocando um instrumento, ou seja até, de repente, fazendo algum outro tipo de trabalho, um voluntário, entregando cestas básicas, trabalhando na igreja, enfim. É algo muito mais abrangente. Realmente é um ponto que acho que pega para todo mundo, né? A questão, primeiro, a gente entender isso, né? A gente trabalhou em comunicação, né? Saber até onde vai a nossa função, do Espírito Santo, aquilo que é ministério, aquilo que é Deus agindo, aquilo que a gente tem que se preparar, né? Só que a gente não pode deixar as ferramentas, né? A gente tem que usar as ferramentas para fazer o melhor que a gente pode fazer, independentemente da área que você falou, né? Exatamente. Eu acho que assim, você tem que ter muita maturidade para entender que assim, o que eu faço hoje ajuda muitas pessoas a serem abençoadas através do ministério de alguém. É meio uma matemática. Mas eu sei que assim, quando eu crio um evento e eu trago um cantor, uma cantora que tem ali o chamado de Deus, as pessoas que estão ali são abençoadas por aquilo que aquele cantor está falando. Então, a partir do meu trabalho, eu proporciono, talvez,
para muitas pessoas que estão ali, uma experiência delas com Cristo através de um cantor que eu estou trazendo. Então é algo meio que complicado, às vezes, até de se entender. Só que eu nunca julguei isso como ministério. Por quê? Porque eu estou fazendo isso de forma profissionalmente e, obviamente, estou sendo remunerado para fazer esse tipo de trabalho. Mas é satisfatório? É, porque eu sei que, de certa forma, eu estou fazendo algo para que as pessoas possam ser abençoadas. E se eu tivesse que fazer esse trabalho com um cantor que não é gospel, eu estaria fazendo. As pessoas talvez não tivessem ali uma experiência com Cristo, mas ter uma experiência de entretenimento. Então é a diferença, eu acredito que está aí. E quantos artistas você trabalha hoje? Você falou do Thales, né? Citou alguns nomes também do meio pentecostal. Você tem número certo ou não? Eu acredito que eu tenho um artista católico que chama Tony Allison. É um grande nome no meio católico também, católico. Trabalho com ele. Tenho e a Sara Farias, a Kemi de Santos, Raquel Almeida, Virgínia Arruda. Eu acho que hoje são cinco nomes que eu agencio. Tá? Que a gente cuida da agenda, cuida dos eventos. E fora isso, paralelamente, tem outros artistas que são parceiros que a gente sempre está colocando ali no meio, um evento aqui, outro ali, promovendo um evento. Então sempre está dentro do circuito trabalhando. Eu optei por trabalhar com música cristã. Até porque eu venho desse berço, nasci nisso, a vida inteira, é o meu mundo, é onde eu conheço as pessoas, é onde elas me conhecem. Então eu escolhi trabalhar com música cristã e ser um profissional que atende o mercado de música cristã. Que graças a Deus, no Brasil, é um mercado muito grande. Se nós formos comparar a música cristã, o que acontece no Brasil, a Europa, a América Latina, praticamente nós aqui somos gigantes. Porque não tem outro segmento como a gente tem aqui em outros países. Estava conversando agora há pouco com um amigo do México, e ele dizendo que assim, lá não existe isso que existe no Brasil. E se nós formos levar em consideração que assim, nós somos muito privilegiados de termos um segmento de música cristã, e é um mercado gigante no Brasil, que tem números assim grandiosos, existe só aqui. Se você for no Oriente Médio não existe, se você for na Europa não existe, se for nos países da América Latina não existe, e vai existir nos Estados Unidos. Então assim, você tem Estados Unidos e Brasil. Praticamente no mundo, são dois lugares no mundo. Sim. Tem na Austrália? Tem, mas aí são ministérios de igreja. A igreja tem um grupo de música que faz sucesso ali, mas que faz sucesso em outros lugares, mas não é como nós, que temos o artista independente aqui, né? E qual que é o seu maior sonho que você já realizou nesse meio e qual que você ainda sonha em realizar? Na verdade, assim, o sonho que eu tinha era poder sobreviver de música. Trabalhar com música e pagar minhas contas e sobreviver de música. Então é um sonho realizado, eu sobrevivo de música, mesmo estando nos bastidores. Eu acho que um grande sonho que eu tenho seria, de repente, ter uma estrutura financeira para fazer muitos eventos de forma gratuita pelo Brasil. Ou seja, sem depender muito de terceiros. Ter a ideia de falar, vou fazer um evento lá no interior do interior de não sei aonde. Mas eu tenho condições de levar som, palco, luz, os artistas, bancar, pagar todos eles e criar um projeto evangelístico através dos shows e eventos em alguns lugares que dificilmente haveria essa possibilidade. E já realizou algum? Qual o maior sonho que já realizou hoje? Eu tinha uma vontade muito grande de fazer esse tipo de evento nos bairros carentes aqui de São Paulo. Lógico, e a gente tem feito bastante projeto assim. Temos conseguido muito apoio das secretarias municipais, da prefeitura, que tem subsidiado projetos como esses, e a gente acaba levando assistência social, ação social e entretenimento cristão para público que dificilmente iria ver um cantor que ele gosta e que ele admira naquele bairro onde ele mora. Então isso tem feito toda uma diferença e obviamente o poder público tem nos ajudado muito com isso. Graças a Deus nós moramos num país onde as leis elas foram criadas para nos ajudar a levar a música gospel, porque ela é reconhecida como cultura, tanto na esfera federal como em esferas municipais. Então a prefeitura acaba ajudando, o governo acaba ajudando para que eventos assim aconteçam. Mas óbvio, depender de governo não é tão simples. Imagina, isso que eu ia perguntar. Por isso que eu falei do sonho anterior, até te cortando. Não, que é isso, pode falar. Não, por isso que eu falei, não é tão simples. Tá. A maioria dos seus eventos são ligados à prefeitura, ao governo, ou a maioria são particulares, são igrejas? Os Como é que é? eventos que eu tenho realizado, não os que eu vendo dos artistas, mas os que eu mesmo faço, 99% são eventos que
são custeados pelo poder público. Por quê? Prefeitura de São Paulo? Prefeitura de São Paulo ou outras prefeituras de outros municípios. Tá. Por quê? Porque são eventos que a gente entende que você pode proporcionar para as pessoas aquilo que eu disse anteriormente. Ela não precisa... Você alcança todas as classes. Quando você faz um evento em cobrança de ingresso, obviamente a pessoa tem que ter grana para ir lá assistir. Então você deixa de atender uma boa parte da população. Quando você faz um evento gratuito, não está aberto para todo mundo que quiser ir lá assistir. Entendeu? Não que eu discorde de quem faz evento bilhetado. É importante, muito importante ter. Só que é uma opção. Uma oportunidade que eu enxerguei, dá para fazer dessa forma, vamos fazer. Você pode estar preparando alguma novidade? Você pode falar alguma coisa? Tem uma coisa ou tá a rotina? Como é que tá a rotina? Na verdade, às vezes como é que é a sua rotina? A minha rotina é computador e telefone o dia inteiro. É mesmo? É um trabalho que não tem fim. Eu costumo dizer assim, eu parei, porque se eu for continuar, eu viro noites e noites e noites, não tem fim. Porque é muito burocrático. Quem enxerga o evento, ele vê o banner e o dia que o evento aconteceu. Mas antes daquele evento acontecer, tem todo um trabalho árduo. Que é você contatar o artista, pagamento de artista, passagem, hospedagem, alimentação, o local, o som, alvará, libera, não libera. É uma dor de cabeça. Quanto assim, tempo antes para preparar um evento? Geralmente a gente prepara 3 meses, 2 meses antes. Começa a trabalhar 2 meses antes desse evento. E até mesmo agenciando um cantor 2, 3 meses antes. Porque tem toda uma parte burocrática que envolve até o evento ser realizado, envolve uma série de questões burocráticas. Então é um trabalho bem intenso. Toninha, quero te agradecer, foi um papo já rápido. acabou? Né? Já, deixar curiosidade para uma próxima entrevista. Pra gente, Sim, lógico. Eu que agradeço, bacana. para mim é uma honra, foi uma grande alegria te rever. E o que é muito importante para mim são os laços de amizade que a gente constrói ao longo dos anos, e isso é muito gratificante. Depois de um tempo a gente reencontrar os amigos, cada um com seu ofício, fazendo coisas diferentes, mas o carinho permanece. Verdade. As lembranças são boas, né? Com certeza. Quero agradecer ao pessoal da Chapa, aqui da Alameda Santos, número 24. Se você estiver em São Paulo, visitando São Paulo ou mora aqui, fica uma dica, um local que nós conhecíamos lá a primeira Chapa, né? Lá na Lins Vasconcelos, e a gente está aqui hoje. O pessoal foi muito gentil, né? Cedeu esse espaço pra gente. Muito obrigado ao pessoal da Chapa. Doninha, até a próxima, então. Muito obrigado. Eu que agradeço. Galera, entra aí, Doninha Real no Instagram. Bem lembrado. Pra você me achar. Boa. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até mais. DJ Edmir.